Continuando a correção dos nossos exercícios, nosso próximo exercício é na página 278, exercício de número 12. Uma fazenda possui uma superfície de 4 alqueires mineiros. Qual a medida da superfície em metro quadrado? Nós estudamos que existem as medidas agrárias. Essas medidas elas são geralmente utilizadas para medir a área de fazenda, chácara, sítio e etc. Bom, nós temos lá na página 278 do nosso livro essas medidas agrárias. As medidas agrárias que são por conversão, nós temos o are, o múltiplo dele, hectare, e o submúltiplo dele, o centiare. Mas nós também temos na página 78 outras unidades de medidas que são medidas agrárias, como o alqueiro paulista, que corresponde a 24.200 metros quadrados. Temos também o alqueiro mineiro e o alqueiro do norte. O alqueiro do norte corresponde a 27.225 metros quadrados e o alqueiro mineiro corresponde a 48.400 metros quadrados. Bom, se um alqueiro corresponde a esse valor, 4 alqueiros é o mesmo que você somar 48.400 metros quadrados 4 vezes. Ou, para ficar mais fácil, você pode multiplicar esse valor por 4. Multiplicando por 4, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 8, 32, mais 1, 33, 4 vezes 4, 16, mais 3, 19. Ou seja, 4 alqueiros mineiros corresponde a 193.600 metros quadrados. Qualquer dúvida a respeito de medidas agrárias, você tem tudo na página 278 do seu livro. Nosso próximo exercício é na página 289, exercício de número 17. O exercício 17, ele diz: Fernanda fez um cartaz com uma cartolina retangular que ocupa na parede uma área de 9.600 centímetros quadrados. Se um dos lados mede 80 centímetros, qual é a medida do outro lado em metros? Bom, vamos observar que nós temos aqui um retângulo. Nesse retângulo, um lado dele, nós sabemos que o valor é 80 centímetros. Então, como nós vamos descobrir o outro lado? Se é um retângulo, a área é nada mais, nada menos do que a multiplicação do comprimento pela largura. Quando você multiplica esses dois valores, você encontra 9.600 centímetros. Eu não sei a largura, mas eu sei que tem que ser um número que, ao multiplicar por 80, tenha como resultado 9.600. Então, eu vou pensar o inverso. Se ao multiplicar esse número por 80, eu encontro 9.800, eu posso dividir 9.600 por 80 e assim descobrir que número é esse. Bom, 9.600 dividido por 80, você pode cancelar o zero de cada um deles para ficar mais fácil o cálculo. E ficamos com 960 dividido por 8. 9 dividido por 8 é 1, porque 1 vezes 8 é 8. 9 menos 8 sobra 1. 1 não divide por 8 porque ele é menor. Então, você vai descer o 6 e vai ficar com 16 dividido por 8, que é 2, porque 2 vezes 8 é 16. 16 menos 16 é 0. Mas nós estamos dividindo 960, então ainda falta dividir o zero. 0 dividido por 8 é 0, porque 8 vezes 0 é 0. Encontramos, então, que o valor que estava faltando, o comprimento, nada mais é do que 120 centímetros. Isso quer dizer que a cartolina tem as medidas de 120 centímetros
por 80 centímetros. Se você multiplicar 120 por 80, você encontra 9.600, que é a área, centímetro quadrado. Porém, tem um detalhe. Lá no exercício, ele pediu a medida em metro e nós encontramos em centímetro. Quer dizer que a unidade de medida que nós estamos utilizando, que nós encontramos, não é a correta para aquela que está sendo falada, aquilo que ele quer. Então, você vai ter que fazer uma conversão. Observe que nós não vamos converter área, nós vamos converter uma unidade de comprimento. Nós vamos converter o comprimento da nossa cartolina. Nós vamos converter 120 centímetros para metro. Então, você não vai olhar na tabelinha de medidas de área, e sim na tabela que fala sobre medidas de comprimento. Nessa tabela de medida de comprimento, você vai ver que a cada vez que você muda de um comprimento para o outro, ou você divide por 10, ou você multiplica por 10. Uma dessas duas unidades que você deve fazer. Bom, acontece que nós temos que mudar de centímetro para metro. Então, você vai fazer uma divisão. Quantas vezes? 2 vezes, porque você tem que sair do centímetro, passar para o decímetro e depois para o metro. Então, se uma vez é 100, se uma vez é 10, aliás, 2 vezes, 10 vezes 10, 100. Então, você vai dividir 120 por 100. 120 dividido por 100 é 1, porque 1 vezes 100 é 100. 120 menos 100 sobra 20. 20 não divide por 100 porque é menor, você acrescenta uma vírgula e um zero. 200 dividido por 100 é 2. 2 vezes 100 é 200. 200 menos 200, zero. Logo, a medida é 1,2 metros. Observe que nesse tipo de exercício você tem que ter atenção àquilo que está sendo pedido. Você encontrou a resposta em uma unidade, mas precisou converter para outra. Nosso próximo exercício é na página 290, exercício de número 20. O exercício 20 fala: calcule a área de um retângulo em que a base mede 34 centímetros e sua altura mede a metade da base. Nós sabemos que para calcular a área de um retângulo, você precisa saber qual é o seu comprimento e qual é a sua altura. E elas têm que estar na mesma unidade de medida. Nós sabemos o comprimento, 34, mas não sabemos a altura. O que nós sabemos sobre a altura? Sabemos que ele disse que a altura é a metade da base, ou seja, a metade do comprimento. Metade é dividir alguma coisa por 2. Se o nosso comprimento é 34, vamos dividir 34 por 2. 3 dividido por 2 é 1, porque 1 vezes 2 é 2. 3 menos 2 sobra 1. Repete o 4 e ficamos com 14 dividido por 2. 7, porque 7 vezes 2 é 14. 14 menos 14, 0. Logo, nós temos que o comprimento é 34 e a altura 17. Basta multiplicar esses dois valores que nós saberemos a área. 34 vezes 7, 7 vezes 4, 28. 7 vezes 3, 21. 21 mais 2, 23. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 3, 3. Agora fazemos a soma. Repete o 8, porque não tem outro valor para somar. 3 mais 4, 7. 2 mais 3, 5. Logo, a área total é 578.
Observe que o 34, ele utiliza como unidade de medida centímetro. Logo, o 17 também está em centímetro. E sua resposta, como é área, vai ficar 578 centímetro quadrado. Acompanha a mesma unidade de comprimento que nós temos. Nosso próximo exercício, também na página 290, é o exercício de número 23. Encontre em centímetro quadrado a área de um quadrado de lado medindo 0,07 decímetro. Bom, o que eu tenho que observar aqui? Que um quadrado é uma figura que possui todos os lados iguais. Se você precisa calcular a área de um quadrado, você só precisa multiplicar o lado dele por outro lado dele. Um lado vezes o outro lado. Já que estão todos os números iguais, então é só multiplicar 0,07 por 0,07. Bom, 0,07 vezes 0,07, você tem 0,0049. Observe que a unidade de comprimento que foi utilizado foi o decímetro. Então, a sua resposta também tem que ser em decímetro. Decímetro quadrado. Porém, o exercício não pede com essa unidade de medida. Ele diz, qual é a área quando você utiliza centímetro quadrado? Então, você vai ter que fazer uma conversão aqui de decímetro quadrado para centímetro quadrado. Ao olhar na tabela de área, você vai ver que essa conversão de decímetro para centímetro, ela se dá por uma multiplicação por 100. Então, você vai multiplicar o valor 0,0049 por 100. E isso vai fazer com que sua resposta fique em centímetro quadrado. 0 vezes 9, 0, 0 vezes 4, 0, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0. 0 vezes 9, 0, 0 vezes 4, 0, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0, 1 vezes 9, 9, 1 vezes 4, 4, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0. Agora realizamos a soma. Repete o 0, porque não tem outro para somar. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 0 mais 9, 9. 0 mais 0, 0. 0 mais 4, 4. 0 mais 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. E repete o 0. Vale observar aqui que você está multiplicando o número 100 pelo número decimal, 0,0049. Já que o número 100 ele não é um número decimal, então eu não vou me preocupar com ele. Vou me preocupar com o número que é decimal. Se um dos números são decimais, automaticamente você tem que fazer observações sobre as casas decimais para você colocar a vírgula na resposta. Isso só vai acontecer na resposta final. Esse número decimal, ele tem uma parte inteira e uma parte decimal. A parte inteira é o 0, que vem antes da vírgula, e a parte decimal é o 0049, o que vem depois da vírgula. Você tem aqui a utilização de 4 casas decimais, uma casa decimal para cada número, para os 2 zeros, para o 4 e para o 9. Então, você vai escrever a vírgula de uma forma que, depois dela, também seja utilizado 4 casas decimais, ou seja, depois da vírgula, tem que aparecer 4 números. A vírgula, então, vai ficar entre o 0 e o 4, porque depois da vírgula, nós vamos ter o 4, o 9, o 0 e o 0. Ou seja, a nossa resposta final ficou 000,4900.
Esses zeros na frente, você não precisa aparecer todos, assim como os de trás. Então, ficamos com a área sendo 0,49 centímetro quadrado, quando nós fizemos a conversão. Nosso próximo exercício agora é na página 300, exercício de número 3. O exercício 3 da página 300, ele diz: calcule a medida da base de um triângulo de área 43 metros quadrados, sabendo que a altura é 8 metros e que nós calculamos a área de um triângulo utilizando a seguinte fórmula. A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Esse exercício, ele é extremamente simples, mas ele exige que você tenha atenção no que está sendo dito a ele. Ele falou que a área é 43 e que essa área ela é dada por uma fórmula, aonde ela diz que é a base multiplicado pela altura e dividido por 2. Se a área é 43 metros quadrados, então ela vai ser igual à base, que nós ainda não sabemos qual é, multiplicado por 8 e dividido por 2. Você vai fazer, então, o processo inverso aqui para descobrir essa base. A primeira coisa que nós temos é que o 8 está dividindo por 2. Então, vamos dividir 8 por 2 e encontramos 4. Logo, a nossa área de 43 metros quadrados vai ser igual à nossa base multiplicada por 4. Porém, nós precisamos encontrar o valor da base. Logo, nós sabemos que a base é um número, que ao multiplicar por 4 vai ser 43. Então, vamos fazer o caminho inverso. A nossa base vai ser o 43 dividido por 4. Quanto é 43 dividido por 4? Primeiro, nós pegamos o 3, o 4, dividimos 4 por 4, é 1. Porque 1 vezes 4 é 4. E 4 menos 4 sobra 0. Então, vamos descer o 3. Temos que dividir agora o 3 por 4. Mas o 3 ele é menor do que o 4. Então, vai ser preciso que eu acrescente um 0 e um 0 no 3 e um 0 na resposta. E depois uma vírgula. Bom, agora vamos dividir. 30 por 4 é 7, porque 7 vezes 4 é 28. 30 menos 28 sobra 2. 2 não divide por 4 porque é menor. Acrescentamos outro 0, não precisamos acrescentar outra vírgula porque já tem. 20 dividido por 4 é 5, porque 5 vezes 4 é 20. E 20 menos 20, 0. Logo, a base é 10,75 metros. Observe que, como eu posso descobrir isso? Como eu posso entender? Eu posso pensar que se eu multiplicar 10,75 por 8 e depois dividir por 2, eu tenho que encontrar 43. Outro raciocínio que nós poderíamos fazer aqui era dividir primeiro 43 por 2 e depois por 8. Observe que você poderia utilizar mais ou menos umas 3 formas diferentes para chegar na resposta final, utilizando o raciocínio lógico. Nós concluímos assim o nosso exercício de número 3 da página 300. Nosso próximo exercício é o exercício 4 da página também 300. Em um paralelograma, a altura é 2,5 centímetros. Sabendo que sua base mede o triplo da medida da altura, calcule a área desse paralelograma. Bom, nós sabemos que um paralelograma, para calcular sua área, você precisa saber o comprimento dele e a altura. Nós sabemos que a altura dele é 2,5 centímetros, mas o seu comprimento nós não sabemos. O que sabemos é que ele é o triplo, ou seja, ele é 3 vezes maior do que a altura. Então, nós vamos multiplicar a altura 2,5 por 3.
3 vezes 5 é 15. 3 vezes 2 é 6, mais 1, 7. Agora eu vou observar aonde a vírgula vai ficar. O 3 é um número natural, ele não tem vírgula. Já o 2,5, ele é um número decimal. Ele tem vírgula. Ele tem o 2, que é a parte inteira, e ele tem o 5, que é o nosso valor decimal. Logo, o 5 é o único valor decimal. Portanto, foi utilizada apenas uma casa decimal aqui. Então, você vai escrever a vírgula de uma forma que, depois dela, tenha um número. Então, a vírgula vai ficar entre o 7 e o 5. Logo, o comprimento é 7,5. Para calcular a área, você vai multiplicar, então, o comprimento, 7,5, pela altura, 2,5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 7, 35. Mais 2, 37. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 7, 14. Mais 1, 15. Agora somamos. Repete o 5. 7 mais 0, 7. 3 mais 5, 8. Repete o 1. Bom, você está multiplicando aqui dois valores que são decimais, 7,5 e 2,5. O número decimal do 7,5 é o 5 e a parte inteira é o 7. No 2,5, a parte decimal também é o 5 e a parte inteira é o 2. Você vai ver quantas casas decimais foi utilizada, ou seja, quantos números tem após a vírgula. Em cada um dos valores, tem um número após a vírgula, dando um total de 2 números depois da vírgula, ou seja, 2 casas decimais, os dois 5. Então, você vai escrever a vírgula de uma forma que depois dela também tenha 2 algarismos, 2 números. A vírgula, então, vai ficar entre o 8 e o 7. Dessa forma, você vai ter o 7 e o 5 após a vírgula, ou seja, 2 casas decimais. A resposta, então, ficou 18,75. Logo, a área do paralelogramo é 18,75 centímetro quadrado. Observe que a unidade resposta é a mesma daquelas que foram na pergunta. Se a altura é 2,5 centímetros, o comprimento tem que ser 7,5 centímetros. A resposta também vai ser dada em centímetro. Como é a área? Centímetro quadrado. Concluímos assim a correção dos nossos exercícios que envolve a medida de superfície. Vocês devem ter atenção que lá no nosso arquivo tem a data de quando cada atividade deve ser enviada por e-mail. Não esqueça de observar, de escrever o nome, a série que você pertence e qual atividade você está enviando. E não deixe para enviar todas ao final do bimestre, assim você evita acumular atividade. Bons estudos para vocês!